A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso ADCast, o nosso podcast da Assembleia de Deus de Criciúma, Santa Catarina. Receba o abraço do nosso presidente, nosso muito digno pastor Roberto Ronato Ovaile. E nessa oportunidade nós estamos felizes, temos a grata satisfação de receber aqui pastor, teólogo, pregador, e me disseram que ele agora quer ser cantor. Vamos começar assim. Nosso amigo, irmão em Cristo, pastor Eliseu Rodrigues. Pastor, seu nome, onde mora, onde congrega, se apresenta aí para os nossos telespectadores. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, meu amigo Max. É um prazer estar aqui na ADCast, uma honra participar deste podcast. Meu nome, Eliseu Nascimento Rodrigues. Quantos anos eu tenho, você perguntou? Perguntei. 33 anos eu fiz agora, em janeiro. Já estou na idade da morte, cada dia morrendo para o mundo e vivendo para Jesus. E só. Amém, glória a Deus. O senhor atualmente mora em qual estado, qual cidade, congrega em qual igreja? Fiquei Goiânia, Goiás. Assembleia de Deus, Madureira. Glória a Deus, que maravilha. Muito bom, pastor, recebê-lo aqui. Estamos felizes, né? Sabemos que o seu tempo é precioso. O senhor está na região aí para ministrar a palavra de Deus em uma das nossas conferências aqui da UMADESP. E estamos felizes em nome do nosso pastor presidente. Mandou um grande abraço para o senhor. Um bem-vindo. Cremos que daqui a pouco estaremos todos juntos. Pastor, vamos lá. Eu coletei aqui algumas perguntas aqui. O senhor já está rindo, mas eu não... Filho de você, eu já começo a rir. Eu não vou tocar naquelas, não. Glória. Pode tocar, fica à vontade. Maravilha. Pastor, quantos anos de casados? Quantos filhos? Conta pra nós como é que foi aí, como é que é essa família linda. Em julho, agora dia 5, a gente completa 14 anos de casados. E 2 filhos, Eliseu filho, 3 aninhos, e a Esté Caroline, 1 ano e meio. Coisa mais linda do papai. E como é que o senhor conheceu a Luana? Como é que foi esse... Fui pregar na igreja que a Luana congregava em Goiânia. Eu morava em Brasília. Eu saí com 12 anos da Bahia e fui morar em Brasília. De Brasília, eu fui pregar. Eu tinha uns 15 a 16 anos. Eu fui pregar em Goiânia. E a Luana estava no Congresso de Missões. Ela estava representando o Irã. Então ela só estava com os olhos de fora, né? Usando a burca, estava representando aquelas mulheres. Eu preguei, ela me viu, eu não a vi. Então naquele dia ela apaixonou e eu não. Então ela orou por mim 3 anos e meio a 4 anos, para que eu voltasse na igreja dela e Deus abrisse os meus olhos de um modo diferente para enxergá-la como mulher, esposa, que eu compreendesse que ela teria o perfil de uma mulher que eu precisava. Assim eram as orações dela. E realmente, quase 4 anos depois eu voltei e me apaixonei pela Luana. E no mesmo dia eu já perguntei se ela gostava de mim mesmo, e ali firmamos o compromisso de oração, voltei para Brasília, e em 1 ano noivamos e nos casamos, mesmo namorando à distância. Namorando, né? Eu sempre tive esse lema, que o crente tem que casar para namorar. Eu sempre tive medo. Eu não sei se é essa expressão correta, mas desde a minha infância meu pai me fez pensar assim: tenha medo de pecar, tenha medo de cair, de envergonhar o evangelho. Então, o máximo que eu pude me esforçar para evitar, eu me esforcei e evitei. E, entre aspas, namoro, foi quanto tempo? Em 1 ano, noivamos e casamos. O senhor tinha muita agenda, né? Viajava, sim. Eu gostava de pregar no Goiás, que eu passava na casa dela para vê-la e depois continuava a estrada. Então, realmente, esse namoro mais tradicional, mais moderno, não teve mesmo, né? Não compromisso, teve. Oração. Aprende aí, juventude. Amizade. Aprende. Amizade. Eu fui muito, como sou, a Luana é minha melhor amiga, eu sou o melhor amigo da Luana. Tivemos, sim, uma profunda amizade. Já no namoro, na nossa início do nosso relacionamento, a gente já discutia, colocando os pingos nos is, o que ela gostava, o que eu não gostava, o que ela concordava, o que eu não concordava. Combinado não sai caro. E às vezes minha sogra, como sempre, falava: vocês estão conversando como já se fossem noivos casados? Sim. Se o meu propósito é casar, eu vou me comportar pelo menos no diálogo conforme o meu sonho. Tem gente que não consegue se comportar conforme sonha e quer que o Senhor realize seus sonhos ministeriais, espirituais. Não tem como. Se você não tem uma postura daquilo que você deseja em Deus, Deus não fará na sua vida. Uau! Se parar o podcast aqui, a gente já ganhamos o programa, né? E uma das
tantas coisas que eu acho edificante no testemunho de vocês é que ela orava por você, mas ela orava para ser uma bênção também para você. Sim. Para ser ela resposta sempre dizia, também. Ela dizia, eu oro para ser esposa. E por isso que depois que a gente casou, eu lutei 8 anos para a Luana gravar um CD. Por quê? Eu mexi aqui, Max. Não tem problema. Aqui você pode mexer, desmexer, ficar em pé. Cara, vai mudar muito. Teve experiências de eu pregando e eu chamei a cantora no microfone, como é o normal no meio pentecostal. Eu vou orar para vocês, a irmã louvará a Deus com ele. A irmã disse assim, no contrato só está 3 músicas e eu já cantei minhas 3 músicas. E quando a Luana ouviu aquilo, com 8 anos de casada, aí ela decidiu gravar o CD. Mas por que ela resistia a gravar o CD? Pois ela dizia que casou primeiro para me acompanhar, me ajudar a me desenvolver ministerialmente e depois pensar no ministério dela. Sim. Não, coisa que nunca fui eu que a obriguei, ela que decidia. Eu sempre comprei músicas, eu sempre insistia e tal, mas ela esperava o tempo de Deus e ela... Isso é muito importante, porque o senhor não procurou uma cantora. Não, procurou uma esposa. Para formar uma família. E muito edificante mesmo, porque ela não procurava a pessoa certa apenas, ela procurava ser a pessoa certa. E é algo muito maravilhoso, né? Edificou a minha vida, né? Como eu te acompanho desde pequenininho. Menor. Desde menor. Não, mas é bom quando o vaso é pequeno assim, enche mais rápido o Espírito Santo, sabia? Olha o cara indo lá, ó. Nossa, câmera... É verdade, gente. Mas ele não é grandão não, né? Não. Um cara igual eu tem que demorar o culto inteiro para encher do Espírito Santo. O senhor no hino da harpa já tá cheio. E estressa rápido também. Estressa rápido também. Pastor, falando em estressar rápido, nessa questão, nesse tema de família, a gente procura sempre aqui no ADCast procurar o lado mais informal, os bastidores, o dia a dia, porque o pastor, o gigante da pregação, a gente acompanha no YouTube, no TikTok, essas plataformas, graças a Deus, o senhor está lá levando a palavra de Deus, a Amém. Bíblia pura. Nós glorificamos a Deus por isso. Então nós procuramos também nesse primeiro momento trazer que o pessoal de casa fica curioso, né? Eles querem saber o Eliseu do dia a dia, irritar. O que irrita mais a sua esposa? O que o pastor Eliseu faz? Uma das coisas que eu faço que irrita a Luana... Não é que eu não a irrite. Eu tô tentando procurar aqui o que menos irrita. Porque mulher, você sabe. Respiro. Rapaz, eu chegar de viagem e já ter vários compromissos para cumprir, já a irrita pouco tempo para ela ou para os meninos. Ela ligar e eu não atender. Nossa. Também, mas é mais ao contrário, ela sabe. São as coisas assim que, às vezes na cabeça da mulher ela maximiza, né? Porque elas enxergam as coisas diferentes da gente, mas essas coisinhas aí eu tento ir melhorando, graças a Deus. Vocês tiveram muitos problemas como se diz, no começo do casamento? Sim, por causa da personalidade dela. Personalidade, conflitos. Muito. Se fosse para o senhor em 2 minutos aqui, olhar para nossa câmera e resumir, preciosos conselhos para recém-casados, o que o senhor diria? Se ela gosta de conversar, dialogue no momento do atrito. Um exemplo, a minha esposa mesmo, ela fala, ela se expressa, mas quando triste ela se trava. Então meu conselho é, se a sua esposa ou vice-versa, o seu marido, tem facilidade para comunicar como eu tenho na hora da pressão, comunique. Mas se ela, somente ela, que a Bíblia chama de vaso mais frágil, no sentido de sentimento, valor e cuidado que nós devemos transmitir, se ela se trava, evite falar. A Luana é esse perfil. Se ela se entristece, ela se trava. E se eu ficar ali martelando, eu vou entristecendo-a cada vez mais. Eu peguei a técnica, eu me retiro, vou pro meu escritório, vou orar. Quando eu percebo que o erro foi totalmente meu, eu vou chorar na presença de Deus, eu vou me quebrantar diante de Deus. Isso faz com que ela reconheça a humildade em mim e abra o acesso para o diálogo. Eu tentei muitas vezes do meu jeito. Então, o perfil dela é, me entristeci, eu me calo. Aí eu ficava lá insistindo, bora. Eu a irritava ainda mais. Então, entenda o perfil do seu cônjuge. E demorou. Que eu peguei essa técnica tem 2 anos. Então, se ela tem facilidade para dialogar enquanto irritada, dialogue. Se ela não tem, espere as coisas se acalmarem
depois você dá um abraço e dialoga. Fuja da aparência do mal. Provérbios diz que é bom a gente se afastar do lugar da contenda. E, como disse o Max, fuja da aparência. Eu brincando, eu tô aqui para quebrar a linha. Estou aqui para quebrar a linha, né? Pastor, o senhor se considera uma pessoa fácil de se estressar? Sim. Sim. Sim, mas... Sim, mas ao mesmo Falta tempo... um pouco dar um soco na mesa, sim. Sim, mas alguém pode, nos comentários aí, me definir de um modo melhor. Às vezes quem tá de fora nos enxerga melhor, Max. Sim, mas ao mesmo tempo também fácil de me alegrar. Você me estressa rápido, mas você me alegra rápido. Tipo, a Luana, se ela percebe que ela sabe o que me estressa e como é um ser humano, ela vou fazer isso aqui para tocá-lo, ver se ele se cala, ver se ele me respeita, alguma coisa assim. Então ela faz, me estressa e ela sabe ao mesmo tempo como me acalmar. Então eu sou fácil, tanto para estressar. Vamos sair agora do ambiente de culto, Sim. do ambiente de família e vamos para o ambiente de culto. O senhor, enquanto ou pastor na sua igreja, ou pregador, obreiro na sua igreja, o que mais irrita no culto? Bagunça, desordem. E isso aqui eu envolvo conversações desnecessárias. O crente tem que ter foco no culto. A minha mãe, quando nos levava para o culto, são 5 homens e uma menina. Então a casa era bebezinha, a minha irmã. Mas os 5 homens, a minha mãe levava de carreirinha para o banheiro com cipó na mão. Todo mundo bebia água, usava o banheiro, só saía do culto depois que acabasse o culto. Eu fui ensinado assim, e o culto é um ambiente de ordem, decência, ouvir Deus falar. Se eu estou num ambiente de culto, a gente precisa dar atenção. E isso me irrita, mas quando você vira pastor, como eu sou pastor auxiliar, você vai compreendendo mais coisas, você vai se acalmando mais, você vai se colocando no lugar do outro. Então, como itinerante, você chega lá, prega e vai embora. Mas hoje, como pastor que cumpre o ministério itinerante, como pastor auxiliar, eu não sou pastor da igreja. Tem o pastor da igreja, eu sou um pastor auxiliar na igreja. Você compreende mais. Tipo em Rondonópolis, estava o maior movimento porque chovia, os irmãos entravam. Aí a chuva amenizava, os irmãos saíam. Parece que estava muito quente, não sei. Chovia e entravam. Aí eu parei no meio do sermão. Falei, irmãos, eu não consigo pregar assim, é uma dificuldade minha. Eu vou esperar os irmãos entrarem, sentarem, e aí eu continuo pregando. É só para eu não perder o foco, eu não perder a atenção. Porque eu tenho me esforçado para que minha mensagem tenha reflexão também. Eu não chego pregando e já aplicando. Quem me acompanha pregando, eu não aplico no início da mensagem. Pode ter, porque eu sou pentecostal. Mas eu trago uma reflexão para depois trazer a aplicação. Então, na reflexão, se o povo se perde, eu entendo que eles vão perder a aplicação e não serão edificados. Então, o meu estresse não é por mim que eu seja o melhor que queira a atenção de todo mundo. Não. O meu estresse eu quero que você seja edificado pela palavra que eu orei e preparei para pregar para você. Glória a Deus. Eu acompanhei, inclusive eu vi a sua fala. Eu achei com muita tranquilidade. Irmãos, eu não consigo pregar. Dificuldade. E o pessoal criou-se toda uma polêmica, né? Diga-se de passagem, né, pastor? Max, eu tenho visto uma coisa, eu não sei se eu posso falar. Eu posso falar, tá? Mas se me compreenderem mal, depois a gente faz outro podcast ou você vai lá no meu Instagram e me pergunta o que eu quis dizer. Por exemplo, há coisas que eu falo e você pode responder também, criam uma maior tempestade. Não sei se é pela minha idade ou porque me conheceram agora. Mas isso que eu falei, outros falam até com mais veemência a mesma coisa que eu falei e ninguém cria o mesmo tipo de tempestade. Aí a minha esposa falou, mãe, porque você é novo. É porque te conheceram agora. Tudo bem, mas mais importante do que quem... Não é que não tem nada a ver. Só que mais importante do que quem fala é aquilo que ele fala. Se o que eu estou falando está baseado na palavra, a palavra é verdade absoluta e acabou. Então, algumas coisas que eu falo e faço, as pessoas geram essa polêmica, essa maximização naquilo que eu falei. Mas eu estou acostumando já. Eu creio assim, eu percebo que o senhor hoje está no radar dos críticos. Sim, né? sim. Lógico, com a exibição. A nossa mensagem nos testa, né? Com a Acho que é o tipo de mensagem que eu prego.
Eu creio que... Por exemplo, vamos por o pastor Eliseu pregador. O senhor vai ministrar no culto. O senhor sai de casa às 5 da manhã, pega 2 conexões, pega BR, igual pegou hoje aqui, ontem, né? Para chegar aqui. O senhor chega no culto cansado. O irmão diz, pastor, eu passo às 18h30. O senhor chega na igreja às 18h45, o hotel é 15 minutos. Eles cantam até 10h10. Isso te irrita? Muito. Muito. Me irrita porque você cansa a igreja e o pregador tem que se dar bem. Não é, mas é como se eu fosse um prestador de serviço. Não importa como você está fisicamente. Tem que virar tudo. Não importa como você está psicologicamente. E graças a Deus que você usou a expressão virar tudo. Eu não acostumei o meu público virar tudo. O público desses profetas barulhentos e de forró passaram a me seguir para me criticar depois daquela polêmica e ficam dizendo que eu sou um pregador frio, porque eu não grito, não pulo, não saio marchando no meio da igreja. Frieza, biblicamente falando, é viver na prática do pecado e não exercer o primeiro amor pelas coisas de Deus. Então eu não acostumei o meu público com gritos desnecessários, pegar na mão, sair marchando. Então eu consigo hoje pregar em igreja pentecostal, neopentecostal, igreja tradicional, porque tem igrejas assembleanas que são tradicionais. Os irmãos dão no máximo glória a Deus quando eles compreendem a mensagem. Tipo a igreja aqui, a sua sede. Eles não andam, eu estou pregando aqui na introdução, glória, glória, glória. Não, a igreja cala, senta, escuta, reflete, quando entende, reage. Eu prego nesse estilo de igreja com maior alegria. Também prego igrejas simples, comunidades simples. Quando o povo é totalmente empolgado, eu exponho o texto bíblico e o fogo pega. Então, eu não acostumei o meu público com esse quebrar tudo. Agora, você está numa igreja, irmão, canta forró, e canta pagode, e canta hino antigo, e canta hino novo, e depois eu tenho que pregar de um modo que as pessoas gostem ou sejam realmente edificadas sem que me dê tempo. E quando eu digo me dê tempo, é que já são 10h30 da noite e o cara diz, fica à vontade. Eu não fico à vontade, eu não vou ficar à vontade. Ali tem idosos que precisam tomar remédio. Ali tem pessoas que vão trabalhar no outro dia. Então não me mande ficar à vontade se você canta 2, 3 horas e quer que eu pregue 2 horas, até porque minha mensagem não passa de 1 hora. A gente precisa, mais uma vez eu repito, ter decência e ordem no culto. Pentecostalismo não significa a perca do seu controle, a desorganização. E é engraçado, o trágico. Cantam. Tem alguém passando na rua aí, tem um louvor, traz também. 5, 6 horas de culto, agora nós vamos para a melhor hora. A hora mais importante. A hora mais importante. É complicado, né, pastor? É bom conversar com o pregador, né? Outro assunto que o senhor falou sobre a questão ali, que agora o senhor é um pastor auxiliar, embora não seja o pastor local da igreja, mas o senhor ajuda a pastorear o rebanho do Senhor e acompanha a obra local bem de perto. Eu vejo que o senhor é bem ativo na sua igreja. E quando o senhor falou, deu um estalo na minha mente. E eu também, como jovem pregador, e muitas coisas me irritavam no culto. Aquela criançada e tal. Por exemplo, eu já pastoreei igrejas, congregações pequenas, que os pais não queriam ir para a igreja porque a filha com autismo, ela não conseguia parar no culto e eu não tinha uma sala, eu não tinha estrutura. Como que eu vou... A palavra não é nem cobrar. Como que eu vou conversar com o pai, iniciar uma conversa com a mãe, se... A igreja que eu pastoreio não tem uma estrutura para cuidar do filhinho dele, da filhinha, que é precioso aos olhos do Senhor. Então, realmente, quem está em casa... O que você falou aí sobre o preparo da ambiência para que você possa até cobrar um bom resultado ou instruir. Deus, primeiro faz o jardim, depois faz o homem. Primeiro manda fazer o tabernáculo, depois fala sobre o exercício do sacerdote. O tabernáculo é falado desde o capítulo 24 do Êxodo, 24 e 25. Só no 28 fala sobre o exercício sacerdotal. Em João capítulo 4, Jesus prepara o ambiente com a presença dele para depois receber aquela mulher. Atos 1, Jesus mandou ficar em Jerusalém, orando, buscando, para depois receberem o poder do Espírito para serem testemunhas. Então, às vezes, o ambiente precisa ser preparado. A gente não pode exigir das pessoas
algo que só seria possível se gerássemos um ambiente ou um preparo para aquelas pessoas. Então eu quero crianças educadas no domingo à noite. Como é a minha escola no domingo pela manhã? Eu invisto na... Será que o pastor investe? Mas eu achei incrível isso aí, uau. Depois da produção, pode cortar para mim essa parte, que eu vou pregar. Então, vocês puderem cortar, daí eu prego. Aí eu digo, recebi essa mensagem. Não digo de quem, né? Mas recebeu. Irmão, eu estava na igreja, que eu estou no ambiente, aqui na estrutura da igreja, você recebia a mensagem e tal. Mas eu só toquei no autismo, tem o imperativismo, tem série outras situações, né? A minha filha, por exemplo, é muito imperativa. Aí hoje, como pastor, você se põe no lugar dos pais. E como pai, tenho uma filha de 3 anos e meio, muito imperativa. Eu acho que esse é um assunto que deve ser levantado, essa questão do ambiente, da preparação, porque nós não pastoreamos só uma classe de pessoas, né? Gerações... Tem igreja que eu estou pregando, cara, mas é incrível. A criança tá lá quietinha o culto todo. Quando começa a pregar, eu não sei o que acontece. Alguém pode ter uma explicação para isso. A criança começa a chorar alto. Eu acho que a criança quer sair depois que acordou e a mãe quer me ouvir pregar. O pai quer me ouvir pregar. Aí ele tenta acalmar aqui, mas ele quer me ouvir. Eu olho pro olhar da mãe e do pai, Max. Ela tá de olho em mim e desesperada aqui com a criança. Ela não quer perder a mensagem e ao mesmo tempo acalmar a criança. Ela sabe que se ela sair, ou ele, vai perder a mensagem. E eu não consigo olhar com a cara feia, eu não consigo me estressar com aquilo. Quando você tem contato com a sua igreja local, nesse sentido pastoral, você se põe no lugar da ovelha. Então recomendamos, né? Os jovens pregadores tenha contato com a sua igreja local. Contato, vínculo, cargo, seja o que você quiser denominar, com a sua igreja local, né? Acompanha a luta de perto. E outra, uma palavra para essas mães, para esses pais, eles estão prestando um culto agradável ao Senhor. Tá chegando ao Senhor com uma adoração. Está chegando ao Senhor com uma adoração. A mãe vai doente, o pai vai doente, a criança às vezes está doente, a mãe começa a se arrumar 4 horas da tarde, 4h30. Isso é um culto, né? Não se sinta assim, de repente, um estranho no culto. Depois da reforma, Max, onde era construída uma igreja, prédio, né? Porque os net crentes não aguentam a gente falar igreja, né? Então, onde era... o quê? Como é que é? Net crente. O net crente. Será que você é o net crente? YouTube bobo, web crente. Onde um prédio era construído para a reunião da igreja, uma escola era aberta do lado. Se importavam com o futuro da igreja. Se não há condições desse pastor fazer uma escola, se esforça para uma salinha, preparar alguém, uma equipe que cuide das crianças, dos nossos irmãos. É interessante que elas prestem atenção no culto, mas isso deve ser ensinado. Os pais também devem ensinar desde o lar. Eu tenho me esforçado ultimamente com o meu filho, com o Eliseu Filho, ele gosta de levar o carrinho. Só o prazer de ficar na mão. Prazer de ficar com o carrinho na mão. Filho, na igreja, não. Então, aí ele leva a bíbliazinha e leva o carrinho. A gente, aos poucos, está tirando essa prática do carrinho. Celular, ele não assiste dentro do culto. Isso nós nunca permitimos. Às vezes, alguns irmãos ofereceram, enquanto eu estava pregando. Aí eu já dei uma olhada para a Luana, ela se tocou e tirou o celular. No culto, não. Então, a gente já instrui em casa, indo ao local de culto, que ele tem que se esforçar para prestar atenção. E se ele dormir, melhor ainda. Porque às vezes ele quer ficar comigo no púlpito, quer ficar ali do meu lado pregando. É maravilhoso isso. Mas se a igreja puder instruir as crianças através de uma irmã, um irmão, um casal preparados para isso, será bem melhor, tanto para a criança quanto para o culto. Eu glorifico a Deus. Eu tenho aprendido muito com o nosso presidente aqui. Ele é apaixonado pelo Ministério Infantil, pela educação. Nós temos a nossa coordenadora aqui, a irmã Isabel Amorim. Depois ela vai assistir. Ela pode até testificar ali nos comentários. Eu creio que é o ministério que ele mais investe, assim, um dos. Nosso pastor é bem missionário também, gosta, assim, missões, quer ver ele chorar e falar de missões. Mas no Ministério Infantil aqui em Criciúma, é investido com força, graças a Deus. Minha mente foi lá na Bahia agora, mas quando eu era criança, minha mãe era professora das crianças. Só que tinha as tias, eram 4 ou 5 irmãs. Então tinha 1, 2, 3, 4 bancos de crianças. Aí em cada cantinho dos bancos, uma tia olhando as crianças, pedindo silêncio, separando a briga, ali controlando para que elas prestassem atenção no culto. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Pastor, não tem como receber o senhor aqui, né, nos nossos estúdios
e não entrar um pouquinho em teologia, né? Um pouquinho na palavra de Deus. Eu fiz uma pergunta aqui, eu anotei alguma coisa, me preparei muito, eu dormi tarde, tá? Dormi tarde e acordei cedo. Estou com as pernas aqui embaixo tremendo. O senhor se considera hoje, ou o senhor se vê um apologeta da teologia pentecostal? E o senhor vê a carência disso hoje? Alguns me veem, mas eu acredito que há teólogos melhores para isso, defendendo a teologia pentecostal. O apologeta é aquele que responde, é aquele que defende. Eu gosto de 1 Pedro 3,15, quando diz assim: santificai ao Senhor Jesus Cristo em vossos corações. Santificar ali torne Cristo singular em vosso coração. Esse é o imperativo do texto. O texto não me manda ser um apologeta. O texto me manda tornar Cristo como o Senhor singular em meu coração. Aí ele continua o versículo: e estáis sempre, resultando do senhorio de Cristo em seu coração, o resultado de Cristo ser o centro em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A petição, pedir aqui já é uma petição, é um desejo humilde de se obter resposta. Por isso que o texto diz, com mansidão e temor. Então, eu prefiro ser considerado alguém que, como disse Paulo, alguém diz assim: mas Paulo estava preso. Se preso, Paulo se sente um defensor do evangelho, como que eu livre não poderia me sentir? Então, um defensor da palavra de Cristo, um defensor do evangelho, dos princípios de Deus, que todo crente deveria ser. Porque não é só o pastor que deve, não é só o pregador que deve, não é só o teólogo que deve tornar Cristo singular como Senhor em seu coração para responder àqueles que perguntam, pedem a razão da nossa fé. Todo crente deveria ser. Então, não é pelo fato de a gente ter a teologia que a gente deve se tornar um apologeta. Não. Quem tem Cristo como singular, o Senhor separado, santificado em seu coração, esse crente deve ser alguém que apresenta a razão da sua esperança àqueles que lhe pedem. Sim, eu entendi perfeitamente o seu raciocínio, mas eu vou falar agora... A minha conclusão sobre o pentecostalismo. Eu não quero, particularmente falando, me tornar um militante do meu dogma, do grupo do qual eu faço parte. Eu entrei nesse caminho, mas dei uma pausa antes que eu fosse assim visto. Em que sentido? Se criticar o pentecostalismo, eu vou responder. Mas se criticar a Bíblia, eu vou responder. Se criticar a fé, eu vou responder. Se falar do evangelho em si, da igreja, eu vou responder. Então, eu não quero ser um militante do pentecostalismo. Eu quero ser um defensor da causa de Cristo. É assim que eu tenho me apresentado e eu gostaria de ser visto assim. Eu gostaria. Mesmo que as pessoas, como eu sou um pregador pentecostal, aí eu sou visto como alguém, devido à mídia, ao nome que tem, que defende a doutrina pentecostal. E a doutrina pentecostal é cristocêntrica e bíblica. Ok. Eu só não quero que me vejam como um militante do pentecostalismo, mas em defesa da fé. Consegue definir para nós, em rápidas palavras, a diferença do defensor e do militante? Bora. O militante é aquele que todo dia ele defende, ataca e critica o opositor da sua doutrina, da sua crença, do seu dogma. Todos os dias ou na maioria das vezes. Ele frisa apenas naquilo. Se você... O debate. Ele está no debate ou até debate para o qual ele não foi convidado, ele pega o seu Instagram, o seu Facebook e com autoridade ele milita em prol daquilo. Eu conheço teólogos assim e os respeito. Eu já não faço isso nas minhas redes sociais e nas minhas pregações. Apesar de eu ser pentecostal e não aceitar críticas desrespeitosas e desnecessárias, eu não sou militante do pentecostalismo em si, que é um ramo do cristianismo. Glória a Deus. Eu vejo, cada um tem a sua opinião, eu vejo a necessidade também. Né? 1 Coríntios, eu acho que o 12:11, o Espírito que opera tudo em todos. Em todos, né? Como um time, né? Cada um na sua posição. E eu enxergo o Senhor perfeitamente como um apologeta. Amém. Tá? Do Evangelho. Eu vejo essa carência no Brasil, na nossa nação, na nossa geração. Por muitos anos, não sei se o senhor vai concordar comigo, não precisa também,
pastor Silas Malafaia liderou essa Concordo. defesa e ficou um vácuo. Porque eu não sei com quantos anos está o pastor Tá Silas. vendo? Essa é a sua visão de fora. Como De é bom fora. eu ouvir a visão Eu que glorifico a Deus pelo seu ministério. Eu não, tenho a certeza que o achismo é certo. Eu creio que é necessário, né, alguém que Deus levantou, uma família, um ministério, assim como o pastor Elias Torralbo. Eu posso citar nomes aqui de quem eu vejo como apologeta do Imagina. pentecostalismo? Por favor. Reginaldo Cruz, Gutierrez Fernandes, César Moisés, Ciro Sanches Ziborde, Silas Daniel, Altair Germano, Tiago Rosas, são teólogos que estão os textos deles defendem o pentecostalismo com muita maestria. Talvez não tenham o alcance que eu tenho, e por não terem o alcance que eu tenho, ou o contrário, por eu ter o alcance que eu tenho, 2.100.000 seguidores no Instagram, 1.500.000 na página do Facebook e 800.000 inscritos no canal do YouTube, eu me vejo, ou eu sou obrigado a ampliar a defesa da fé. Consegue me entender? Perfeitamente. Agora, como? Porque há muitos grupos, né? Bônus e ônus, né? Há muitos grupos ali que eu preciso respondê-los e ajudá-los também. Agora, esses nomes que eu citei aqui, eles parece que se aperfeiçoaram, tiveram isso como foco, a defesa do pentecostalismo brasileiro. Me acendeu uma luz aqui. Vai ter diversos pastores, líderes e jovens que vão assistir o nosso podcast. E eu, como coordenador de jovens aqui do nosso Extremo Sul, quando eu vou fazer uma EBJ, uma escola bíblica de jovens, na hora de pensar alguém, foge da memória. Vamos deixar registrado. Pronto. O senhor consegue dar pra gente aí 5, 6 indicações? Você líder que quer fazer, você líder de jovens, coordenador de campo, pastor de igreja, quer fazer com a sua juventude uma escola bíblica com o tema pentecostalismo, outros temas, vamos com indicações com o pastor Eliseu Rodrigues. Já vou livrar a parte dele, porque o nosso tempo aqui é corrido. Ele pode esquecer alguém, né, Sim. pastor? Daí não é porque o senhor não indica. Daqui a pouco eles vão fazer um corte, pastor exclui. Como você falou juventude, tem um jovem que para mim está se despontando e ele vai ser um guardião da teologia pentecostal, cara. João Antônio Martins. João Antônio. Eu sempre coloco os vídeos dele no meu story. Amante da teologia pentecostal. Então é bom a gente usar esses nomes porque inspira e dá eles nos dão argumentos para a defesa pentecostal. Eu vou me comprometer junto com a nossa equipe aqui, vou colocar o @ desses pastores. Então, o senhor consegue citar 5, 6 nomes agora para indicar para essa escola bíblica? Vamos lá, então. Gutierrez Fernandes, César Moisés, Altair Germano, Tiago Rosas, João Antônio. Perfeito. Esses que o senhor... E tem outros, né? Lógico, né? Outros que já consagrados, não precisa da nossa indicação. O pastor Elias Torralbo tem que indicar nós, né? Pastor Elias Torralbo é o nosso mestre. Glória a Deus. Então, depois da produção, faz um corte. Eu creio que vai ser muito produtivo, muito bom esse auxílio. Pastor, o tempo está voando. Louvamos a Deus pela sua presença, mas dentro da teologia pentecostal. Vamos voltar lá, mesmo que o senhor não seja um militante. A grande polêmica da teologia pentecostal, uma das, as línguas estranhas. Em Atos 2, outros idiomas, em outras referências tem a linguagem de oração, que edifica a si mesmo e tal. Um jovem perguntou, as línguas estranhas são a evidência de batismo no Espírito Santo? Base bíblica, o que o senhor pode acrescentar para a gente aí? Esse assunto pentecostal. Base bíblica tem. Deixa eu começar com argumentos teológicos. Andrew Murray, é assim que eu leio, depois alguém pode corrigir como é que se expressa. Ele escreveu: os discípulos tinham plena consciência de que o batismo com o Espírito Santo não era o primeiro revestimento para a regeneração, mas sim uma comunicação definida da presença e poder do Senhor glorificado. John Stott, que
fez até um livro que os teólogos pentecostais têm como crítica ao pentecostalismo. Mas olha essa frase dele. Ele diz assim: se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, como a maioria dos nossos queridos irmãos reformados dizem, se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, então a maioria deles parece não ter sido. Alguns crentes asseguram ter recebido uma experiência posterior à regeneração e distinta à regeneração, ligada ao Espírito Santo. E a reivindicação destes que receberam essa experiência pós-regeneração parece ser verdadeira. Quando você chega em Atos, essa pergunta aqui, você me mostrou quando eu cheguei aqui. Aí eu fui procurar aqui nas minhas anotações. Todos os casos de batismos com o Espírito Santo relatados em Atos constituem uma base sólida para se afirmar de que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, um sinal de que aquele crente foi revestido de poder. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Jesus prometeu no capítulo 1 que eles seriam batizados com o Espírito. Então, a primeira manifestação do Espírito, após Jesus prometer no versículo 5 de Atos 1, que eles seriam batizados com o Espírito, foi o falar noutras línguas. Então, essa foi uma demonstração comum como evidência inicial. Por que a gente fala inicial? Porque é basilar para a pessoa ser revestida, buscar mais de Deus. Assim, no livro sobre Palavra, Espírito e Poder, se não me engano, do Gutierrez Fernandes, CPAD, ele tem revestidos de poder e ele tem palavra, espírito e poder. Ele diz o seguinte, que as pessoas questionam se a pessoa só tem dons se ela for batizada com o Espírito. A resposta dele não é enfática em dizer sim, mas ele conclui: porém, creio que com o batismo do Espírito, ou através do batismo no Espírito e revestido pelo poder do Espírito, você tem mais facilidade de buscar, receber, desejar outros dons. Porque você tem um foco pelo poder do Espírito a se quebrantar e a desejar mais e mais desse Espírito que você já experimentou o seu poder. As línguas em Atos 2 nunca foram ensinadas, foram faladas pelo poder do Espírito. Atos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que os moradores de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí agora vem o detalhe. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito. A semelhança de Atos 10 com Atos 2. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo nas águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ainda que o texto bíblico não mostre explicitamente que os samaritanos hajam falado em línguas como evidência do batismo com o Espírito, vários autores pentecostais e não pentecostais afirmam sim que eles falaram línguas. Por quê? Porque se não houvesse uma manifestação inicial, algo, pelo menos ali fisicamente, demonstrando público que haviam recebido o poder, os apóstolos não teriam notado a diferença. Se foram batizados nas águas, já receberam o Espírito. Mas não. A Bíblia diz, não havia recebido o Espírito. O Espírito não havia descido sobre eles. Então, os apóstolos notaram que houve uma diferença depois que eles receberam a imposição de mãos e o revestimento de poder. Atos 9. Ananias vai orar por Saulo e a Bíblia diz que ele
foi cheio do Espírito. Então, nas palavras de Ananias, o Senhor me enviou para orar por você, para que você seja cheio do Espírito e recupere a sua visão. Atos 9, 17 e 18. Ele é batizado e ele é cheio do Espírito. No caso de Paulo, a Bíblia não diz que ele falou línguas, mas a gente pode conectar com 1 Coríntios 14, 18, quando ele diz: eu dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Você tem Atos 10, quando o Espírito desce na casa de Cornélio, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito e falaram línguas, glorificando a Deus. Um sinal inicial. Ah, mas não é revestimento de poder para pregar? Por que eles falaram em línguas glorificando a Deus? Sim, porque o primeiro propósito de ser revestido de poder é a glorificação do nome do Senhor. E enquanto Deus glorificado o nome dele é anunciado. Atos 2 diz que eles também magnificavam a Deus e os outros de fora foram atraídos, resultado, quase 13.000 almas. Então, enquanto Deus é glorificado no revestimento de poder, é só um sinal basilar de que você está sendo enviado para fazer a obra de Deus e que você foi revestido para isso. Atos 10, 44. O batismo com o Espírito teve ali línguas. A ênfase dada por Pedro, um capítulo depois, foi o seguinte: o Espírito que desceu na casa de Cornélio fez a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi o falar em línguas. E último lugar, Atos 19, 16. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então nós temos esses textos que confirmam que em Atos os revestimentos pelo poder do Espírito geraram o falar em línguas. Atos 2, cenáculo. Atos 10, dentro de casa. Atos 8, Atos 19, publicamente. Atos 9, conectado ao que ele disse aos coríntios, secretamente. E aqui entra um adendo meu. Ainda que ao ser revestido de poder, você não fale línguas ali no culto publicamente, no pentecostalismo, se você foi batizado com o Espírito Santo, recebeu esse revestimento para anunciar o evangelho no quarto, em casa, como Atos 9, Atos 10, você falará línguas como sinal de que você foi revestido, ou publicamente. Agora, preciso fazer um acréscimo aqui, Max. As pessoas estão buscando o poder do Espírito, o revestimento do Espírito e o batismo, com esse propósito de ficar dentro da igreja, falando labalá, o culto todo. É um sinal de que você foi revestido para anunciar o evangelho. O pentecostalismo, isso foi reconhecido pelo sensacionista Augusto Nicodemos, é um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Nós temos que focar em missões. Pentecostalismo é poder missional. E outra coisa, o cara é batizado com o Espírito Santo, ele tem o dom de línguas, ele pensa que ele tem a obrigação de ficar colocando a mão na cabeça de todo mundo para também falar línguas. Não, irmão. Quando você recebe esse batismo e o sinal inicial do falar em línguas, não quer dizer que você tem que orar para todo mundo falar línguas, mas quer dizer que você tem que se dispor a levar o evangelho em outras línguas. Isso precisa ser falado nas igrejas. E para concluir o argumento teológico, eu quero usar aqui uma palavra de dois teólogos. Primeiro, Crisóstomos, um dos grandes mestres da igreja antiga, ele disse que após os dias de Paulo, quem quer que fosse batizado nos dias apostólicos, isso aqui ele dizendo após os dias de Paulo, Crisóstomo dizendo, bora lá, edita aí por favor. Crisóstomos, um dos grandes mestres da igreja, depois dos dias de Paulo, ele afirmou: quem quer que fosse batizado nos dias apostólicos, logo falavam línguas, ao receber o Espírito. E Maim Pirma, um grande teólogo mais recentemente, disse: o batismo com o Espírito Santo, nos tempos apostólicos, era uma experiência na qual o Espírito de Deus fazia tal impacto direto e poderoso sobre o espírito do homem,
que resultava num estado de êxtase. E naquele estado, uma pessoa falava estaticamente numa linguagem que jamais havia aprendido. Uau, muito bom. Glória a Deus. Vamos para algumas definições aqui, se conseguimos construir. Atos 2, idiomas. Idiomas porque as nações ali ao redor entendiam nas suas próprias línguas. Mas eu sigo o raciocínio de Martin Lloyd-Jones quando ele diz que o Espírito agiu tanto em quem falava quanto em quem ouvia. Pastor reverendo Antônio Gilberto, né? Nosso ícone da teologia assembleiana, ele num programa ele falou algo interessante. As pessoas tentando tirar todo o agir do Espírito, ele não, houve um agir do Espírito. O sobrenatural aconteceu, mesmo que resultou ali em idiomas, um propósito missional. Aí ele fez uma pergunta para o seu, não oponente, mas quem estava do outro lado de outra linha teológica. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O milagre aconteceu no aparelho auditivo ou no aparelho fonoaudiólogo? Meu Deus. Eu acho que o cara está até agora tentando achar... Tentando responder, mas como houve... Brincadeira, gente. Mas como houve salvação de almas, foi nos dois. Teve milagre. Teve salvação de almas. E ninguém pode ser salvo senão pela ação do Espírito. A atração, o som do vento, a voz dos crentes, falando línguas, magnificando a Deus. Eles nunca estudaram. Receberam aquele poder. E várias pessoas de várias nações ouvindo em suas próprias línguas. Então a ação do Espírito foi em quem falava e em quem escutava. Então nós temos aqui 2 episódios. Realmente foi em idiomas, mas também os crentes falavam em linguagem de oração. Né? A Bíblia diz que eles engrandeciam a Deus. Aí o Espírito os atraiu. Aí você conecta com 1 Coríntios capítulo 12, que as línguas de adoração, que são diferentes, as línguas de Coríntios 12 para Atos 2. Atos 2 são missional. 1 Coríntios 12 são línguas de adoração. Então, ao mesmo tempo, em Atos 2, você vê a mistura do propósito. A Bíblia diz que eles engrandeciam ao Senhor, adorando. E, ao mesmo tempo, o propósito missional foi cumprido. Outra definição. Línguas estranhas não é língua dos anjos. Não. O apóstolo Paulo disse, ainda se eu falasse, mas ele não falava. A expressão ali é uma hipérbole e quer dizer que é algo sobrenatural, celestial, que vem de cima, que não é da minha própria invenção. Eu cresci vendo muitos pregadores, as línguas dos anjos. Paulo falava a língua dos anjos, mas o apóstolo Paulo falou, ainda se eu falasse. Onde um anjo chegar, ele vai falar a língua daquele país. Uau, gostei dessa... No Antigo Testamento o anjo fala hebraico, no Novo Testamento o anjo fala grego. Ele quer comunicar, né? Ele quer comunicar. Ele não quer complicar. Se possível, ele manda até um WhatsApp, né? Traz uma visão. Pastor, não vamos entrar em exageros e onde tem seres humanos, se nós entrarmos nesse assunto aqui, vai longe. E eu estou preocupado com o seu tempo. Mas eu agradeço de antemão. Vamos lá, dentro das questões dos dons espirituais, essa questão do ambiente pentecostal, nós começamos o podcast falando sobre casamento. Vamos unir esses 2 temas. Existe profecia para casamento? Existe. Por que a gente vai limitar Deus e dizer que não? Agora eu não vou colocar a regra. Não depende de casamento para casar. De profecia? Perdão. Não, depende de casamento para é complicado. Edita isso aí. Faz a pergunta de novo. Muito boa a pergunta. Muito boa. Existe profecia para casamento? É uma regra, o jovem tem que esperar uma profecia. Eu já lidei com jovens que os 2, vou colocar o senhor dentro de uma história real. Os 2... Você me dá água. São uma bênção. Essa produção consegue uma água aí. Os 2 são uma bênção de Deus. A menina orou 3 vezes e disse, Deus não falou. Terminou com ele. Os 2 se gostando, aparentemente, né? Então, assim, é complicado. De repente, uma grande família ali já evitou de ser construída. Não vamos dizer que não há profecia para casamento, porque há. Se a gente é pentecostal ou continuista, a gente crê que Deus fala através da profecia. Agora, estabelecer regra de você casar dependendo de uma profecia, aí já é meninice. Você tem que ter certeza do que você sente. Olha para a característica da família.
Mas nem sempre é sua família, porque tem gente que se destaca numa família ímpia. Foi salvo em Cristo, nasceu de novo, foi regenerado. Nem sempre você tem que acusar o rapaz ou a moça pelo estilo da família dela. Se foi salvo pela graça, está sendo santificada pelo Espírito, você também foi alcançado pela graça. A família dela é atribulada, a minha é boa. Não existe família perfeita. O que importa é vocês depois do relacionamento de vocês. Leitura da palavra, sejam amigos, conversem, dialoguem e tenham um Eliezer, tenham um mentor. Não é uma vela para ficar evitando de vocês se beijarem e ficar se pegando. É uma luz que vai evitar que vocês caiam na prática da prostituição. Então, assim, pastor, eu não vou dizer que não há profecia. Quando eu orava com a Luana, enquanto ela estava num culto, pastor Vanderlei Castelhano ou é Carceliano? Eu creio que é Carceliano. Carceliano. Pastor, com gás? É. Pastor Vanderlei Castelhano. Gente, você viu isso aqui? Pastor Eliseu Rodrigues rejeita água com gás. Tem que ser Red Bull. Eu vou ficar aqui. Então eu estava num culto pregando, Max. Pastor Vanderlei Castelhano pregando num ginásio em Goiânia. E eu pregando em Brasília. Uma irmã negra, baixinha, de oração, de cocó na cabeça. Coque, não é cocó, coque. Veio até a mim e disse assim: Deus coloca uma aliança no seu dedo. E aquela moça, em Goiânia, já é a sua esposa. E eu no culto. Nosso cameraman deu até glória aqui, quebrou a O ética. Vanderlei Casceliano, em Goiânia, falou, pregando naquele fervor que ele prega, ele desceu do púlpito, foi até a Luana e falou assim: Deus está colocando uma aliança no seu dedo. Não muito tempo passará e você se casará. Na mesma noite, eu fui pro Orelhão. Vocês usam Orelhão aqui ainda? Não, ninguém mais usa, eu acho. Eu fui pro Orelhão ligar pra Luana. A Luana tava me esperando ligar na casa da mãe dela. Tem uma coisa pra te contar, tem uma coisa pra te contar. Falei, eu que tenho pra te contar. Então conta você primeiro. Quando eu contei primeiro, ela tava chorando. E ela falou assim: eu também recebi uma profecia semelhante a essa. Não tem como limitar. Existe, mas não é uma regra. Existe, mas não é regra. Existe, mas não é regra. A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Seja juiz em vossos corações. Então vocês aí, jovens, né? Orem ao Senhor, se enchem os dois do Espírito Santo e não esperem, de repente, vou esperar uma profecia para casar. Para de graça. Não, se Deus quiser, Ele manda falar. Agora, se vocês guardam a pureza, honram os pais, esperam o tempo certo para tudo, casa, meu filho, vai para cima. Mas foi trágico assim lidar com essa situação. Aí o jovem, ele é muito engraçado, ele é assim: não, isso aí é porque eu sou feinho. Se fosse um bonitinho, nem precisava de profecia. 2 metros de altura, olhos verdes. Tadinho. Assim, não, meu irmão, não que você não seja, mas o importante é ter saúde e Jesus no coração. Mas é algo interessante, assim, né? O podcast aqui da nossa igreja, eu estou dirigindo bastante, às vezes, a juventude, por eu também trabalhar no Ministério Juvenil, mas porque eu vejo que o grande público que ama compartilhar as mensagens do Senhor, e obviamente quando a igreja anunciar podcast com o pastor Eliseu Rodrigues, vai ser a juventude. Amém. Principalmente os nossos jovens do Sul, acho que do Brasil inteiro, os nossos jovens do Sul são apaixonados pelo ministério de vocês, né? Do Senhor, da Luana, a família. Então, por isso que às vezes eu puxo pro lado deles, né? Daqui a pouco a produção vai dizer: não está fazendo um podcast para a juventude. Mas os jovens, sim, anos para baixo. Pastor, já caminhando para o fim, igual aqueles pregadores pentecostais, estou acabando. Estou terminando. Uma vez eu vi um pastor vendeu os DVD dele, na época do DVD, uma mala de DVD embaixo da mesa, ele colocava 2 DVD em cima. Está acabando. Ele colocava outro. Assim é o podcast, está acabando. Vamos lá, teologia, para a gente ir concluindo e acabando. Um tema que agora foi levantado no último Gideões, nosso congresso agora, foi o 38º esse ano, agora fugiu da memória, o congresso dos Gideões aqui em Camboriú, Santa Catarina, mas os Gideões é do Brasil, é do mundo. E um tema que eu vi alguns pregadores bater nesse tema, e eu vi uma enxurrada de críticas nos comentários, que é um tema que antigamente no povo assembleiano era bem definido, hoje não é mais. A igreja passará ou não passará pela
grande tribulação? Jesus não disse nesse mundo tereis aflições. Jesus disse nesse mundo tendes aflições. A igreja é atribulada há muito tempo no sentido de perseguição. Eu não posso dizer que é heresia a pós-tribulação. Mas discordo de quem disse que é heresia o pré-tribulacionismo. Eu acho que é melhor a gente assumir eu como pregador. Eu estou falando aqui no sentido de pregação. Eu, particularmente falando, não sou dogmático escatologicamente falando. Eu gosto das duas. Quem crê que Jesus vai livrar a igreja da grande tribulação é alguém que acredita que o nosso Senhor tem poder para nos livrar de grandes perseguições. Não é nem a tribulação, é a grande tribulação. E isso, o pentecostalismo clássico não prega que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que a igreja vai escapar. Alguns veem isso como escapismo, a gente vê como esperança, porque há base bíblica também para se afirmar, por isso que são debates que não se encerram. Aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação também é um povo que tem uma fé que Deus vai preservar a sua fé. Glória a Deus por isso. Eu acho que é melhor, no meu costume de pregar escatologia, eu reflito mais no conceito devocional escatológico. Porque assim, a gente tem que focar naquilo que nos une mais do que naquilo que nos separa. O que nos une escatologicamente falando? A escatologia própria. Céu, inferno, tribunal de Cristo, novo céu, nova terra, o galardão dos salvos. Isso todo escatólogo crê. É a parte da escatologia que nos une. Céu, inferno, novo céu, nova terra, o reino eterno de Cristo sobre essa terra, o galardão dos salvos e o juízo dos ímpios. Eu gosto de pregar nesse sentido. E aqui na terra, se Jesus vem, eu tenho que me santificar. Se Jesus vem, eu tenho que trabalhar com qualidade para que eu tenha a garantia do meu galardão. Se Jesus vem, alguns levam para obra social. Jesus vai vir e tal, então a gente precisa fazer obras sociais porque as coisas, um dia ele vai vir para reinar e as coisas precisam se organizar. Não, as coisas não vão se organizar. Ele vai fazer novo céu e nova terra, então isso nos humilha, isso nos torna dependentes. Agora, a nossa esperança tem que ser fazer missões, anunciar que Jesus vem, um dia ele reinará e só quem faz parte do seu reino também reinará com ele. Então eu simplifico a escatologia para os nossos irmãos que estão nos assistindo, Max, com duas perguntas. Você crê que Jesus vem? Aí a pessoa diz, eu creio. Então eu faço uma outra pergunta. Você crê que você vai? Se Jesus voltar hoje, você sobe. Se Jesus voltar amanhã, você sobe. Se você estiver aqui no reinado do anticristo e ele aparecer em glória, você subiria? Então, mais importante do que, eu acho, que o mais importante do que discutir o pré, o mid e o pós, é saber uma coisa. Jesus vem e a gente vai. Uau, glória a Deus. É um assunto polêmico, né? E eu gostei da colocação do senhor. Bem feliz. Vamos focar no que nos une, no que nos une, no que nos edifica. Eu não consigo ser dogmático nessa questão. Eu olho para o contexto devocional. Essa questão do escapismo também, eu particularmente tenho a tendência ao pré, né? Esses dias eu brinquei com a minha esposa. Por quê? Pelo ambiente que eu vivo, eu não também. gosto de sofrer. Não, eu posso ser sincero, né? Ué? Eu quero ser livre, eu não quero... Né? Eu quero. Se Jesus colocar para mim que não quero sofrer. Então, mas você concorda quando eu digo assim, se ele vier antes, eu sou pré. Se ele vier depois, eu sou pós. Eu quero estar com ele, Eu quero estar com ele. Mas essa ideia de que não, ele vai nos livrar, não livrou a igreja primitiva de ser devorado por leões. Ele matou o próprio filho na cruz. Então essa ideia de que nós somos queridinhos... Agora, se alguém quer enriquecer aí o debate, César Cavalcante e Juliano Fraga. Escuta os dois. Na musical? Na musical, na escatologia, nas pregações deles. Pastor César Cavalcante. Tem que mandar o Pix pra cá agora. Não, queremos o senhor aqui. Ele vem, ele é crente, e o Juliano também. Eu vou gravar, eu vou fazer uma live com os dois, ele o pós, o Juliano o pré, e depois eu vou apresentar o que mais importa na teologia dos dois. Vai ser legal essa live. Bacana, já anuncia aí a data pra gente, que nós
e estar ligados. Pastor, vamos fazer então o que chamamos de bate-bola para encerrar. A gente faz uma pergunta aí, levanta uma questão, o senhor responde, né? Não vou ficar nas coisas periféricas, fúteis. Uma cor, azul, verde. Vermelho não. Vermelho não, por quê, pastor? Porque, tadinho, é a cor do sangue. Vigia. É a cor do sangue. Esse vermelho sim. É o vermelho carmesim, tá, irmão? Aê! Gente, glória a Deus. Pastor Eliseu, qual é o CPF, senhor? Coloca o CPF dele aqui no GC. Tem profeta que não precisa, ele adivinha. Não vamos nem entrar nessas polêmicas aí, né, pastor? Glória a Deus. Vamos lá. Pastor Eliseu Rodrigues. Um medo. Medo? Cair. Da graça? Em pecado. Uma saudade. Infância. Inocência, pureza. As brincadeiras, amizades, sonhos da infância. As sem experiências. Boletos. Sem boletos. Sem boleto, a sujeira na rua, comer barro. Um passatempo do pastor Eliseu Rodrigues. Eu não perco tempo. Eu queria ter um passatempo. A minha esposa está tentando melhorar isso em mim. Não tem um esporte, não tem tempo. Tem um pastorzão aí do Se eu for assistir um filme Netflix, eu quero assistir Pedro, Paulo. Já é um passatempo, né? Mas então, imagina. Mas então, eu tô fazendo mensagem quando eu tô assistindo. Top, o audiovisual é fantástico mesmo. Pronto, é um passatempo. Assistir filme bíblico. Meu Deus, que homem crente. Não, sério, cara. Tá vendo uma áurea aí, gente? Não, Champions League. Pode ser? Eu não assisto tudo. Gosta? Eu não assisto tudo. Assisto ali 40 minutos e tal. Uma máquina. Uma máquina. Como é que é? Uma besta enjaulada. Ai, glória a Deus, né? Gostei desse aí. Um livro. As Catacumbas de Roma. Marcou sua vida. E os Heróis da Fé. Anota aí, pessoal. Um versículo. Amo um livro da Bíblia. Eu não tenho um versículo, mas eu tenho um livro que me impacta muito. 1 Samuel. A história de Samuel é muito impactante para mim. Glória a Deus. Eu creio que esse aqui talvez seja o mais forte. Um sonho do pastor Eliseu Rodrigues. Max, todos os meus sonhos até aqui realizaram. Hoje eu tenho sonhos com os meus filhos. E eu não quero dizê-los aqui, mas eu tenho sonhos hoje com os meus filhos. Mas todos os meus sonhos se realizaram. Ministeriais, todos. Ministerial, familiar, locais, lugares que eu queria pregar, estados que eu queria entrar, países que eu queria entrar. Você vê, eu prego na América em setembro e novembro. Mas o meu sonho era conhecer a Europa. E tenho conhecido. Então hoje, o sonho mesmo é algo mais familiar. Mais familiar, Glória a Deus, maravilha. Pastor Eliseu Rodrigues, Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Amém. Eu vi aqui os câmeras mesmo fazendo assim, ó. Uau! Glória a Deus, até deram um glória a Deus alto aí. A produção, eu escutei daqui a produção no fone repreendendo eles, né? E aqui é assim, ao vivo e a cores. E nós agradecemos a presença do Senhor, ilustrando aqui nos abençoando, na verdade, essa é a palavra, abrilhantando, essa é a expressão, o nosso podcast, em nome do nosso pastor presidente, agradecemos o senhor, agradecemos nossos câmeras-mans aí, a nossa produção, nosso diretor de imagens, Adriano Fidelis, né, a Ellen, nossa produtora recém-contratada, essa manhã faz 2 horas que foi contratada. A equipe que é maravilhosa. A Ellen, o Ezequiel Fidelis, todos, né, o Gui, o Pedro, todos nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. E antes de passar as considerações finais ao nosso pastor, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, porque o centro aqui, embora damos risadas, tocamos em polêmica, o centro aqui é o evangelho, né? Anunciar o Senhor Jesus. Tenho certeza que alguém vai vir querer ouvir alguma coisa pessoal do Senhor, porque é bacana também você conhecer. Eu tiro assim, tem gente que chama de idolatria. Existe idolatria? Existe. Mas eu dou o seguinte exemplo. Se eu vivesse nos dias de Eliseu ou de Elias, e alguém dissesse para mim assim, ó, o Elias vai estar ali no centro, na praça, pregando. Meu amigo, eu largava tudo.
Rapaz, ele falava assim, fica aqui, vou nada, onde você for, eu tô... Apóstolo Paulo vai estar aqui em Tubarão. Eu tava lá. Eu tava lá no mar já, abraçado com o tubarão. Então, assim, nós louvamos a Deus pela sua presença aqui, louvamos a Deus por esse podcast. E aí o senhor fica com as suas considerações finais e eu peço aí ao público, ajude a compartilhar, se inscreva no nosso canal, coloque nos comentários, coloque as perguntas aí e o pastor Eliseu, depois eu chamo ele lá para os comentários para ele responder você. Ó, pastor Eliseu faz um compromisso comigo aqui, ó. Os 10 primeiros comentários, o senhor consegue dar uma olhada lá e responder? Pronto. Fechou, então. Pastor, com as suas considerações finais. ADCast, obrigado, meu amigo, pastor Max. Muito obrigado. Louva a Deus pela sua vida, sua família, seu ministério. Como você ama essa juventude. Como você ama falar de Jesus. Como você ama cuidar de gente. Isso me inspira. Muito obrigado aos meus irmãos aqui do sul do país. Vocês têm algo diferente da parte de Deus na vida de vocês e nós temos visto isso. Acredito que minha esposa já comentou até de mudar para cá. Isso é para depois. Muito obrigado pelo carinho de todos. Deixa o seu like, compartilhe esse podcast. Isso aqui vai bombar. Deus abençoe. Até a próxima. Glória a Deus. Depois passa na secretaria ali, pessoal, e já pega a carta ali, o memorando interno. Eu vou trazer o pastor Eliseu para cá e vamos apresentar esse podcast. Agora a Luana é junto. cheia de sonho. Todo mês ela tem um sonho novo. Todo mês. Aí perguntaram esses dias, qual o seu sonho? Andar de trator. Ah! Eu achar uma mala de dinheiro. Luana, Deus abençoe a sua vida, as crianças, esperamos a carta de mudança e ajudamos aqui os obreiros a descarregar o caminhão. Deus abençoe, meu pastorzão. Amém, meu em nome amigo, de obrigado. Jesus. Ai.